Este é, mais uma vez, o Noticiário Indígena, uma peregrinação pelo país e pelo mundo. Você que está aí, partilhe o canal, não assista, partilhe o seu amigo, o amigo do seu amigo. Vamos fazer crescer este canal, esta imprensa independente, porque você aqui vê muitas coisas que não saem na outra televisão. Bom, então Angola gritou hoje 3 vezes, gol, gol, e teve um menino que anda pelo mundo, e está também nas bocas do mundo, Gelson Dalla, foi o play do dia. Portanto, ele marcou 2 golos e foi eleito o jogador do jogo. Portanto, Gelson Dalla capitaneou bem Angola, a equipa teve bem, mas fragilizou no final do primeiro tempo. Depois, na segunda parte, quando se pensava que Angola poderia manter a vantagem de 3 golos, eis que, num remate bem aplicado, a Mauritânia reduz para 3-2. Então, as canetas estavam a mexer porque Angola não tem conseguido lidar com estas pressões. Lembremos-nos ainda do célebre jogo como ali, em que Angola saiu a ganhar por 3-0 e empatou o jogo. 3 ou 4. Já não tenho bem ciência se eram 3 ou 4. O 4 estava a ganhar até por 4 e deixou-se estupidamente empatar. Mas hoje fez história, consolidou melhor, a defesa depois foi tranquila, as substituições surtiram efeito, porque não houve empate nem derrota, e quando assim é, surtiu efeito, menos tendo jogado não tão brilhantemente como se impunha, mas a verdade é que, depois de um empate inaugural, uma vitória coloca o Angola na liderança do grupo D. Todas as condições estão reunidas para passar à segunda fase. E isso já é bom, porque poderá cotar e levar Angola para outro patamar no ranking africano da CAF e no ranking mundial da FIFA. A Seleção Nacional de Futebol venceu neste sábado a sua congênere da Mauritânia por 3-2. A partida foi referente à segunda jornada do Grupo D do Campeonato Africano das Nações em futebol que decorre na Côte d'Ivoire. Os golos de Angola foram marcados por Gelson Dalla aos 30 minutos da primeira parte, ao passo que os golos da Mauritânia foram apontados por Bouna aos 43 minutos, restabelecendo assim a igualdade. Resultado este que levou as duas seleções para o intervalo. O segundo tempo começou e mais golos surgiram. Gelson Dalla, aos 50 minutos, recuperou a bola no meio-campo, num trabalho individual, driblou vários adversários e, na cara do keeper Niasse, precisou apenas de um toque subtil para bisar na partida. 3 minutos depois, isto é, aos 53, foi a vez do garoto Gilberto, que, em jogada de insistência, fez gosto ao pé, apontando o terceiro golo. Para o segundo golo da Mauritânia, Koita cortou a bola meio campo, progrediu e, bem no meio da rua, rematou com muita violência para fazer aquele que será, de certeza, um dos melhores golos do CAN. Com este resultado, Angola lidera o grupo D com 4 pontos, os mesmos que Burkina Faso, e está muito perto do apuramento para os oitavos de final.
Primeira fábrica de lentes oftalmológicas. Angola conta com a primeira fábrica de lentes oftalmológicas, um investimento de um grupo centro óptico estrangeiro, como sempre, não se poderia esperar outra coisa, orçado em mais de 8 mil milhões de kwanzas, o equivalente a 8,8 milhões de euros, prevendo produzir mais de 1.000 lentes dia. Oxalá baixe o preço a partir de agora. A infraestrutura denominada Oftalmed, construída numa área de 1.800 metros quadrados, localizada no município angolano de Viana, em Luanda, foi inaugurada pelo ministro da Indústria e Comércio, Rui Miguens, tendo criado, numa primeira fase, 50 novos postos de trabalho. De acordo com o administrador da Oftalmed, Amin Habeb, trata-se igualmente da primeira fábrica de lentes oftálmicas da região da África Central e dos países africanos de língua oficial portuguesa, PALOP, com tecnologia moderna e padrões internacionais. Para o gestor, a criação da Oftalmed, que vai produzir as lentes da marca Oftalens, com o selo feito em Angola, deve colmatar uma lacuna no mercado africano na área da saúde visual e constitui-se igualmente num importante contributo para a diversificação da economia angolana. A criação desta fábrica é não só um investimento pioneiro que permite colmatar uma lacuna no mercado africano na área da saúde visual, mas também é um importante contributo para a diversificação da economia. Amin Habeb assegurou, por outro lado, que as lentes fabricadas na unidade industrial vão passar a estar disponíveis no mercado angolano, permitindo aos atuais retalhistas e a muitos outros que devem nascer deixarem de estar dependentes apenas da importação. O investimento criou numa primeira fase 50 postos de trabalho direto, sobretudo jovens, perspectivando numa segunda fase alargar para 100 postos e, no terceiro ano de exploração, criar um total de 150 postos de trabalho qualificados. Félix Tshisekedi tomou posse como presidente da RDC, República Democrática do Congo, com a presença de um convidado importante, João Lourenço, que esteve neste 20 de janeiro de 2024 na capital da República do Congo, Kinshasa, para participar e assistir na tomada de posse do presidente congolês, que assim vai no seu segundo mandato. Ganhou as eleições, alegadamente, com 73,47% dos votos, contestados pela oposição. Mas ele, como os outros, mantém o controlo das forças de defesa e segurança, e se essas estão consigo e não são verdadeiras e totalmente republicanas, é como quem diz, daqui não saio, daqui ninguém me tira. O presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, tomou hoje posse para um segundo mandato depois de vencer as polêmicas eleições de 20 de dezembro envoltas em suspeitas de irregularidades. Tshisekedi, de 60 anos, foi empossado para um segundo mandato de 5 anos perante cerca de 80 mil pessoas. A cerimônia decorreu no Estádio dos Martins de Kinshasa,
capital da República Democrática do Congo, o maior estádio do país. O presidente chegou ao estádio escoltado por guarda motorizada e soldados a cavalo e, num tapete vermelho, passou em revista as tropas das Forças Armadas destacadas para a ocasião. Juro solenemente diante de Deus e da nação observar e defender a Constituição e as leis da República, disse Tshisekedi ao prestar juramento perante os juízes do Tribunal Constitucional. Aplaudido pela multidão, o juramento foi celebrado solenemente com 21 salvas de canhão disparadas por artilheiros do exército. Quase 20 chefes de estados africanos marcaram presença, entre os quais os lusófonos João Lourenço, Angola, país vizinho da RDC, Umaru Sissoko Embaló, Guiné-Bissau e Carlos Villanova, São Tomé e Príncipe. Tshisekedi foi empossado depois do Tribunal Constitucional ter confirmado no dia 9 a sua reeleição nas polêmicas eleições de 20 de dezembro. Excetuando o presidente de São Tomé e Príncipe, a grande maioria de outros estadistas presentes são também golpistas, entre militares e constitucionais. PGR portuguesa envia carta rogatória à sua homóloga do MPLA em Angola. O Ministério Público de Portugal enviará nas próximas horas, segundo fontes bem informadas, para Angola uma carta rogatória a pedir a acusação contra a empresária Isabel dos Santos num processo relativo à sua gestão na petrolífera Sonangol, adiantou a Procuradoria-Geral da República Portuguesa. O que é que daí poderá haver? Para já, há 12 acusações que pendem contra Isabel dos Santos. Vamos a ver se isso tem alguma implicação com as suas ações na Galp, onde era sócia de Américo Amorim, na Mel e na falecida EFASEC, mas falta ainda o Eurobic. Segundo a PGR portuguesa, na sequência da acusação em Angola e no âmbito de investigação a correr termos no Departamento Central de Investigação e Ação Penal, DICIAP, este departamento vai remeter uma carta rogatória a Angola a solicitar, além do mais, o envio de certidão da acusação em causa. Só após a recepção e análise desta certidão poderá tomar posição, aferindo de eventual sobreposição, total ou parcial, de objetos de investigação relativamente a crimes imputados avisados na investigação do DICIAP, acrescentou a PGR. O Ministério Público revelou ainda que correm no DICIAP 9 inquéritos que, direta ou indiretamente, visam Isabel dos Santos. A PGR recordou em Portugal se encontra vinculado a instrumentos de cooperação judiciária penal internacional, nomeadamente a Convenção de Auxílio Judiciário em Matéria Penal entre os Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Por isso, está comprometido a prática de determinados atos que lhe sejam solicitados e que as únicas causas de recusa de cooperação são as previstas na Convenção, justificou. Numa entrevista à Rádio Essencial de Angola, depois de ter sido conhecida a acusação, tal como foi profusamente revelado pelo Folha 8, a empresária Isabel dos Santos acusou as autoridades angolanas de darem ordens diretas e instruções às suas congêneres portuguesas nos casos judiciais que a envolvem nos dois países. Neste processo, Isabel dos Santos é acusada de peculato, burla qualificada,
abuso de poder, abuso de confiança, falsificação de documento, associação criminosa, participação econômica em negócio, tráfico de influências, fraude fiscal qualificada, um crime cada, e de 2 crimes de branqueamento de capitais. Para já, a carta rogatória trará 12 acusações. Infelizmente, para a pressa de todo este montão acusatório, não há nenhum link que justificou ab initio o engajamento da congênere portuguesa. É que Angola, às vezes, esquece-se muito facilmente do seu passado. É que disse que um dos grandes problemas de Isabel dos Santos, à frente da Sonangol, naquele ato de menos de 2 anos, foi também o célebre Luanda Leaks, que foi fabricado em Angola e assumido por alguns jornalistas a bom peso, a peso de ouro. Porque é muito estranho que quem assumiu a paternidade é um preso por ter invadido os computadores de clubes portugueses. É por isso que está preso. Mas o próprio procurador de Angola desvalorizou o facto de, para alguém assumir, alegadamente ter recebido milhões para assumir que o Luanda Leaks era da sua autoria, quando, se fosse de facto, porque seria o processo de maior peso de Rui Pinto, não a invasão ao Sporting e ao Benfica, mas o maior peso seria de invadir uma empresa petrolífera angolana que é um Estado dentro do outro Estado. E ele nunca contactou, inclusive, ninguém, ao contrário do que fez com os clubes. Bom, então, muitas histórias se contaram. E mais de 4 anos depois, o que é que acontece? A PGR não fala sobre isto. Alguém invade a presidência da República, a maior empresa pública que garante o orçamento geral do Estado, e a Procuradoria-Geral da República, na voz do seu presidente, diz que não vai intentar um processo contra Rui Pinto. Bom, e agora, comadres, o que é que poderá dizer a PGR angolana para lá destas que ainda têm que ser provadas 12 acusações? Exportar jinguba e importar amendoim. O estado da nossa política econômica leva-nos a essa situação. A gente não tem noção das nossas capacidades, da nossa valência e daquilo que poderíamos ganhar se investíssemos mais em empresas transformadoras angolanas, não nacionais, que as nacionais são todas de estrangeiros. Segundo a nota de imprensa, foram convidadas 14 empresas, dentre as quais serão selecionadas as que vão celebrar os contratos de fornecimento de gasolina e de gasóleo na modalidade de entrega no local. O documento realça que os vencedores atuarão em substituição das atuais empresas fornecedoras cujos contratos terminam a 31 de março de 2024. Criada em 1976, a Sonangol é uma empresa pública, leia-se do MPLA, que foi constituída com o objetivo de estabelecer uma estratégia que permitisse a continuação das atividades de exploração e produção de petróleo após a proclamação da independência em 1975. Produzir petróleo e comprar gasolina. Em março de 2017, a Economist Intelligence Unit
defendia que Angola claramente precisa de reduzir a sua dependência de produtos petrolíferos importados, mas mandar o crudo para o estrangeiro para ser refinado pode ser dispendioso e, apesar de dar ao país alguma garantia de segurança, cingir-se aos preços das importações pode ser uma estratégia economicamente mais salutar, diziam os peritos da unidade de análise da revista britânica The Economist. Mais um golpe à vista na Guiné-Bissau. Poderá ser militar, porque constitucional ele já é, protagonizado pelo também bastante viajante Omaro Sissoko. O diretor do Programa Africano do Instituto Real de Estudos Internacionais britânico considera que há o risco de um novo golpe militar na Guiné-Bissau, organizado por fações desonestas do exército ante o estado de calamidade em que se encontra o sistema político e também militar na Guiné-Bissau, protagonizado por Umaro Sissoko. Alex Vines, que em declarações à Lusa perspectivou os principais temas em destaque para a Guiné-Bissau em 2024, diz que há o risco de um novo golpe militar liderado por facções desonestas do exército em Bissau, especialmente após a insegurança do final de novembro em Bissau e a suspensão do parlamento. O governo de Umaro Sissoko em Baló parece tornar-se cada vez mais autoritário e o congelamento dos postos de trabalho no setor público alimentará ainda mais o descontentamento da população em 2024, alertou o diretor da Chatham House. O Ministério do Interior e da Ordem Pública da Guiné-Bissau avisou na semana passada que estão proibidas no país quaisquer manifestações ou comícios em decorrência de operações em curso de buscas e apreensões de armas de fogo. O anúncio foi feito pelo Comissário Nacional da Polícia de Ordem Pública, POP, Salvador Soares, em resposta às informações nas redes sociais da pretensão de manifestações públicas de cidadãos para os dias seguintes, incluindo uma manifestação prevista para o dia 18, organizada pela plataforma Aliança Inclusiva Pai Terra Arranca, que venceu as últimas eleições legislativas e cujo governo foi demitido em dezembro pelo chefe de Estado guineense. O presidente guineense evocou a existência de uma grave crise institucional em dezembro passado para dissolver o parlamento e demitir o governo que tinha sido eleito em junho de 2023, o que mergulhou o país novamente em instabilidade. Cerca de 80 mortos em novo ataque israelita em Gaza. Os bombardeamentos continuam. Netanyahu contradiz-se. Uma vez diz que, talvez pode ser que, quanto à criação de dois estados, um palestino e outro israelita, se calhar para devolver a paz no Oriente e acabar com a última potência colonial e genocida no Médio Oriente, que é Israel. Israel, muito por culpa do seu atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. Netanyahu acredita que conseguirá derrotar o Hamas. Era numa semana, eram em 2, já vamos a 3, e nada aponta que esta guerra não se possa internacionalizar, porque
existem potências europeias e americanas na região que estão agora a alimentar mais uma guerra, o Houthis, contra os Houthis que estão a criar instabilidade no Mar Vermelho, ali naquela zona que é responsável pela maior parte da mercadoria do mundo. Quer dizer que se não existir segurança naquele canal, os barcos terão que percorrer mais de 3.300 milhas. Portanto, isto é muito, vai encarecer os produtos e tudo no mercado internacional. Os Estados Unidos e o Reino Unido já fizeram várias incursões militares no interior e retaguarda dos Houthis. Eles prometeram retaliar, fizeram. A Marinha norte-americana conseguiu interceptar os drones, mas logo depois causaram mais uma baixa num grande navio de transportes de mercadoria contentorizada. Nas últimas horas, o epicentro da guerra na faixa de Gaza tem sido no sul do território. De acordo com o Hamas, 77 palestinianos morreram nos bombardeamentos israelitas às primeiras horas desta sexta-feira. O exército israelita deu conta também de combates e bombardeamentos no norte de Gaza, enquanto o Hamas relatou combates no campo de refugiados na cidade de Gaza. Os bombardeamentos incessantes na faixa de Gaza levaram 80% da população a fugir para o extremo sul do território. Os ataques arrasaram bairros inteiros, destruíram mais de metade dos hospitais do território e causaram uma grande crise humanitária. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde falou em condições de vida desumanas em Gaza. Na faixa de Gaza, o Hamas falou em 24.620 mortos desde 8 de outubro, na sua maioria crianças e mulheres, e 61.830 feridos. A guerra foi provocada pelo ataque do Hamas a 7 de outubro no sul de Israel, que fez 1.140 mortos, na maioria civis. Enxurrada de propaganda nos 50 anos da dependência dos angolanos ao MPLA. Os angolanos gostariam de comemorar a independência. Infelizmente, não vão conseguir fazê-lo. Entretanto, o presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, superiormente secundado pelo presidente do MPLA, João Manuel Gonçalves Lourenço, e pelo titular do Poder Executivo, João Manuel Gonçalves Lourenço, e ainda pelo sempre presente comandante em chefe da SFA, João Manuel Gonçalves Lourenço, num despacho de 18 de janeiro do ano em curso, criou a Comissão Interministerial para a Organização das Ações Comemorativas alusivas ao 50 aniversário da Independência Nacional, a assinalar-se a 11 de novembro de 2025. São 2 anos, é muita fruta, é muitos gastos, quando o país definha na falta de tudo. O Comitê Central do Movimento Popular de Educação MPLA propõe o nosso país constituir
em República Popular de Angola. Para a organização das atividades de comemoração dos 50 anos da independência nacional, que se assinala a 11 de novembro de 2025, o presidente da República, João Lourenço, determinou nos termos do despacho de 18 de janeiro de 2024, nomeou para serem coordenadores o ministro de Estado e chefe da sua Casa Civil, Adão Francisco de Almeida, e o ministro de Estado e chefe da Casa Militar, Francisco Pereira Furtado. Fazem ainda parte da referida Comissão Interministerial os ministros de Estado para a Coordenação Econômica, José de Lima Massano, e para a área social, Dalva Ringote, além dos titulares dos Ministérios da Defesa Nacional, antigos combatentes e veteranos da pátria, do interior, das relações exteriores, das finanças, da administração do território, dos transportes, das telecomunicações, tecnologias de informação e comunicação social, da educação, da cultura e turismo, da juventude e desportos, o chefe do Serviço de Informações e Segurança do Estado e o diretor do cerimonial do Presidente da República. O despacho presidencial, que não clarifica quanto se vai gastar do Fundo Soberano só para a gestão desta comissão interministerial, fora o investimento para a criação das condições e organização dos preparativos das comemorações dos 50 anos da independência nacional, é apoiada por um grupo técnico sob coordenação da Secretária de Estado para a Administração do Território para a prossecução das tarefas antinentes, sendo integrado por secretários de Estado e por entidades equiparadas indicadas pelos departamentos ministeriais, ora designados como membros da Comissão Interministerial. Lê-se na nota do despacho tornado público nas contas oficiais do Executivo nas redes sociais.